Olá, turmas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Denilson e vou acompanhá-los neste momento. O que vamos aprender hoje? Então, hoje será um momento de revisão, relembrar aquilo que nós já estudamos para depois avaliar os nossos conhecimentos. Certo? Então, vamos relembrar alguns pontos que foram abordados nesta unidade para que nós possamos realizar uma boa avaliação. Então, vamos à nossa revisão. Para a nossa revisão, separamos o conteúdo, frase, oração e período. Lembrando que esses enunciados, em que nós temos a organização de palavras, certo? Nesses enunciados, eles são componentes, ou seja, eles formam os nossos textos. Então, conhecer essas estruturas é você também conhecer um pouquinho mais sobre a construção do texto e saber como fazer o melhor texto para que ocorra a interação, para que o texto possa dialogar com o outro e promover uma interação entre você e o seu interlocutor, a pessoa com quem você está se comunicando. Ok? Então vamos começar? Primeiro, o que é frase? Então, frase, minha gente, é todo o enunciado linguístico que tem sentido completo. O que é importante você guardar neste conceito? Exatamente a ideia de que a frase precisa ter sentido, certo? Sentido completo para poder ser considerada uma frase, ok? Então, observem os nossos exemplos. Socorro! Observem que esta palavra aqui, certo? Socorro, este pedido de ajuda, é uma frase. Então, observem que só tem uma palavra, mas ela possui um sentido completo. Em determinados contextos, essa palavra socorro vai indicar para a gente um pedido de ajuda, alguém que está precisando de algo, certo? Então, percebo que essa palavra compõe, ou seja, forma uma frase. Só tem uma palavra, mas tenho frase porque tem o sentido completo. Em placas como vende-se picolé, certo? Observem que nós também temos uma frase aqui, vende-se picolé. Eu transmito uma mensagem para a pessoa que lê esta placa, informando que eu estou vendendo um produto, no caso aqui, um picolé. Então, percebo que transmite uma mensagem, tem sentido completo, então é uma frase. Ok? Vamos seguir? Quando a gente pensa em frases, também temos que lembrar que existem tipos diversos de frases que são classificados de acordo com a intenção. Aqui a gente vai trabalhar muito com a ideia, certo? Então, observem que nós vamos ter frases que nós vamos chamar de exclamativas. As frases exclamativas são empregadas quando o emissor, a pessoa que fala, ela quer manifestar emoção. Então, observem que nós temos que guardar essa ideia. Esta frase exclamativa irá manifestar uma emoção, certo? Medo, susto, podem ser um desses sentimentos, dessas emoções que serão manifestadas por esse tipo de frase. E é importante você observar que estas frases, olha só, são sinalizadas com ponto de exclamação. Então, se tem um ponto de exclamação, terá até uma entonação diferente. Olha o exemplo. Ai, que susto! Observem. Ai, certo? Que susto! Então, observem que este enunciado aqui é uma frase exclamativa, ok? Então, observem que, ai, que susto, tem ponto de exclamação. E observem que quando você utiliza esta frase, é um momento que você está com medo de algo. Algo inesperado aconteceu, você se assustou e acaba gritando, exclamando este enunciado, ok? Então, observem aí que nós temos uma frase exclamativa que manifesta uma emoção. Outro tipo de frase que nós vamos ter, além da exclamativa, colocando aí para vocês a próxima frase, será a frase declarativa. Neste tipo de frase, gente, olha só, na frase declarativa, olha só, as frases declarativas representam a constatação de um fato, ou seja, nós vamos ter aí algo que estará evidente. Um fato será evidenciado neste tipo de frase, ok? Por quem? Pelo emissor. Observem que levam ponto final e podem ser afirmativas ou negativas, certo? Quando a gente pensa na palavra negativas, a principal palavra, o principal elemento, que é um advérbio que vai indicar para a gente a negação, pessoal,
será o não. Mas existem outras palavras que indicam negação para a gente, tá bom? Então, observem um exemplo de frase declarativa. Viajaremos amanhã. Então, aqui eu estou declarando algo, um fato que será realizado, que acontecerá. Viajaremos amanhã, ok? Observem que aqui eu tenho uma frase declarativa afirmativa, estou afirmando. Não viajarei amanhã. Então, observem, não. Olha só o elemento negativo aqui. Nesta segunda frase, eu também estou declarando algo, estou afirmando um fato que eu não vou realizar, certo? Então, observem, não viajarei amanhã. Temos uma frase declarativa negativa, ok? Então, o que nós temos guardado deste tipo de frase? Esta frase é aquela que irá evidenciar um fato para a gente, tá bom? Que você vai realizar esse fato ou que você irá negar o fato. Então, uma frase pode ser declarativa, neste tipo, uma afirmativa, ou negativa. Se for uma declarativa negativa, tem o elemento não, certo? Uma palavra que vai trazer para a gente essa ideia de negação. Vamos adiante. Outro tipo de frase que nós temos que entender são as frases imperativas. Pessoal, essas frases aqui são aquelas frases que vão exprimir para a gente ordem. Então, as frases imperativas são utilizadas na emissão, olha só, para emissão de ordens, conselhos e pedidos. Levam ponto final ou ponto de exclamação, tá bom? E também podem ser afirmativas ou negativas. Exemplos, vá por ali. Observem que eu tenho nessas frases um verbo também que estará no modo imperativo, exprimindo ordem, conselho, pedido também. Vá por ali, verbo ir. Então, percebe que quando você enuncia vá por ali, você está expressando uma ordem, certo? Para alguém. Vá por ali. Este foi o nosso primeiro exemplo. Então, observe que é uma frase imperativa, afirmativa. No nosso segundo exemplo, aparece o não, ok? Não vá por ali. Temos o verbo no imperativo também, ok? Mas observem que há a partícula negativa, então é uma frase imperativa negativa. Não vá por ali, ok? O que temos que guardar com relação a este tipo de frase? Essa frase irá exprimir para a gente ordem, conselho e pedido, ok? Outra frase que é bem interessante observar e que vocês com certeza assimilam facilmente são as frases interrogativas. Pelo nome interrogativa, você já sabe que é perguntas, questionamentos, ok? As frases interrogativas ocorrem quando o emissor faz uma pergunta. Olha só, então vamos ter perguntas, questionamentos na mensagem. Podem ser diretas ou indiretas. Como assim, professor? Diretas ou indiretas? Percebam que na frase interrogativa direta, você faz um questionamento direto por meio de uma pergunta realmente, com uma entonação diferenciada para a pessoa com quem você está se comunicando. Observe o exemplo aqui. Olha só, o primeiro exemplo. Aceita um café? Observe que esta é uma frase interrogativa direta e ela tem um ponto de interrogação presente aqui no final. Olha só, isso configura como uma interrogação direta, uma frase interrogativa direta. Aceita um café? Já a interrogativa indireta, que nós temos aqui presente no segundo exemplo, ela irá trabalhar com uma sugestão, né? A ideia de que se a pessoa deseja ou não algo. Então, observe aqui. Gostaria de saber se deseja um café. Olha só, então eu tenho uma frase interrogativa indireta. De certo modo, eu estou questionando a outra pessoa se ela quer ou não quer algo. Gostaria de saber se deseja um café. Então, observem que aqui a gente tem um questionamento, certo? Só que é uma frase interrogativa indireta que vai trabalhar justamente por essa ideia de saber se a pessoa quer ou não quer. Olha só, nós temos um verbo numa forma especial, gostaria, certo? Então, perceba que, olha só, eu gostaria, nós temos aí o futuro do pretérito. E também você tem a palavra desejo, né? Deseja, você deseja. Então, perceba que a gente faz um questionamento de forma indireta. E na pergunta, ou seja, na interrogação, na frase interrogativa indireta, nós não temos o ponto de interrogação, tá bom?
Vamos adiante, temos mais frases para lembrar, olha só. Frase optativa. As frases optativas, gente, expressam um desejo, certo? E são sinalizadas com ponto de exclamação. Então, olha o nosso exemplo. Espero que dê tudo certo. Então, observem aqui que, olha só, verbo esperar, eu espero que dê tudo certo. Então, observem que neste tipo de frase aqui, eu estou desejando algo para outra pessoa, algo positivo, né? Que tudo dê certo, que tudo ocorra da melhor forma possível, ok? Então, esses são os tipos de frases que nós acabamos de analisar, certo? Nós vimos frases declarativas, optativas, interrogativas, certo? Todas elas, as exclamativas também trazendo ideias diferenciadas de desejo, manifestar emoção, constatar um fato. Perceba que, dependendo da ideia que ela quer transmitir, você vai classificar de acordo com as nomenclaturas que nós acabamos de ver, ok? Agora, com relação à estrutura, vimos a classificação dela com relação à ideia. E com relação à estrutura, nós temos uma estrutura diferenciada aqui para as frases. Nós vamos ter algumas frases que irão possuir verbos e outras que não terão verbos. Então, vamos analisar isso. Olha só, as frases podem ser classificadas de acordo com a sua construção em nominais, olha só, nome sem verbo. Perceba que a palavra nominal já dá para a gente a ideia, a origem dela, nome. Então, a gente só vai ter nomes nessas palavras, ok? E dessas frases, não teremos verbos. E verbais, você já sabe, com verbo. Então, aquela frase que é nominal, que não tem verbo, ela será aquela frase que tem sentido completo. Olha só os exemplos. Esta placa. Cuidado, cão bravo. Então, observem. Cuidado, cão bravo. Percebam que aqui eu tenho cuidado, com ponto de exclamação, e logo abaixo a palavra cão bravo, certo? O enunciado cão bravo. Eu tenho frases aqui, esta placa, este enunciado aqui transmite uma mensagem para a gente. E observem que eu não tenho a presença de verbos nesta frase, certo? Então, observem que esta placa, este texto, é todo composto por frase, certo? Nominal. Tá, gente? Por que frase nominal? Porque não possui verbo, certo? Agora, o nosso segundo exemplo, ele organizou os livros. Transmitiu uma mensagem, uma informação para outra pessoa. Observe que é uma frase declarativa, ela tem a evidência de um fato. E observem que aqui eu tenho a presença de um verbo, certo? Qual é o verbo? Organizou, o verbo organizar. Então, como eu tenho a presença deste verbo, observem que esta frase, ela será chamada de frase verbal, certo? Ele organizou os livros, então, frase verbal. Por que frase verbal? Porque possui verbo, ok? Então, frase nominal, sem verbo. Frase verbal, eu tenho a presença do verbo, ok? Também temos um outro elemento que nós precisamos conhecer, um outro tipo de enunciado, que é exatamente a oração. E o que é a oração? É todo enunciado que contém um verbo ou locução verbal. Observem o nosso exemplo. Maria irá comprar um caderno. Então, observem que aqui, Maria irá comprar, eu tenho uma locução verbal, irá comprar, um verbo auxiliar, que é o verbo ir, e o verbo principal, que é o nosso verbo comprar, ok? Então, como nós temos uma locução verbal, eu já tenho aqui uma oração. Observem que essa locução verbal eu poderia trocar por um único verbo. Qual seria? Comprará um caderno, ok? Então, observem que a locução verbal ela pode ser trocada dentro da oração por um único verbo, tá bom? Agora, o que é importante você observar aqui? A oração é um enunciado que precisa de verbo, certo? Toda frase verbal será uma oração. Então, observe, Maria irá comprar um caderno
é uma frase verbal também. Por quê? Porque tem sentido completo. Mas há situações na construção do enunciado em que eu vou ter apenas uma oração. Uma oração ela não pode ser, às vezes, considerada como uma frase verbal. Por quê? Porque eu vou ter a questão do sentido ali presente. Vamos colocar um exemplo aqui. Ela disse que irá à festa, tá bom? Observem que aqui eu tenho duas orações. Como eu sei o número de orações? Pela quantidade de verbos. Eu tenho uma oração aqui com o verbo dizer, certo? É a nossa primeira oração. Ela disse. E a nossa segunda oração está com o verbo ir, que irá. Observem que eu posso separar essas orações. Eu posso traçar aqui uma linha separando as duas orações. Agora, eu posso afirmar que aqui eu tenho uma frase, ela disse. Olha só, se eu tiver apenas este enunciado, ela disse, nesse contexto aí, o que acontece? Ela disse. Será que eu tenho uma frase, eu tenho uma informação completa, eu tenho um enunciado com sentido completo? Percebam que não. Quando eu digo ela disse, está faltando uma informação. Então, nesse contexto aí, ela disse, perceba que eu não posso considerar esta oração como uma frase. Por quê? Porque eu não tenho um sentido completo. Ela precisa de uma outra oração para completar o seu sentido, certo? Então, ela disse, apenas nesse contexto, eu tenho somente uma oração e não uma frase. Por que não é uma frase verbal? Porque está faltando informação, não tem sentido completo, certo? Compreendido? Então, para ser uma frase verbal, tem que ter sentido completo. Se não tiver e só tem a presença do verbo, será uma oração. Ok, gente? E você já observou que nos enunciados, dependendo da quantidade de verbos, nós teremos quantidades diferentes de orações, certo? Então, para saber quantas orações existem em um enunciado, basta contar a quantidade de verbos ou locuções verbais, ok? Então, esta é a nossa próxima informação. Observem aí. As orações são facilmente identificadas por meio da contagem dos verbos ou locuções verbais. Observem o nosso primeiro exemplo. Eu fui ao cinema. Então, observem, quantos verbos nós temos no nosso primeiro exemplo? Somente um, certo? Como eu tenho apenas um verbo, eu posso afirmar que eu tenho uma oração neste enunciado. Agora, observem o nosso segundo enunciado. Eu fui ao cinema e me diverti muito. Quantos verbos eu tenho neste segundo enunciado? Olha só, eu fui, verbo ir, mais uma vez, um verbo, certo? Contei aqui. Ao cinema e me diverti muito. Olha só, diverti, eu me diverti, nosso segundo verso. Observe que neste segundo enunciado eu tenho duas orações. Por quê? Porque eu tenho dois verbos, certo? E no nosso terceiro enunciado, pessoal, olha só. Eu fui ao cinema e diverti muito, apesar do filme ser horrível, certo? Quantos verbos tenho aqui? Já conseguiu contar? Então vamos lá. Primeiro verbo, verbo ir, fui. Me diverti, verbo divertir, certo? Nosso segundo verbo, duas orações. Temos mais um verbo? Temos verbo ser, nosso terceiro verbo. Então, observe que no enunciado 3, nós temos 3 verbos, então, 3 orações. Observem que este quantitativo aí de 2, 3, eu posso ter diversas orações em um único enunciado. E observe que quando eu tenho esse conjunto de enunciados, de orações, eu já tenho um período. E o que é o período? É o conjunto, certo, de orações. Então, o período é a frase organizada em oração ou orações. É aquele conjunto de orações, tá bom? Então, o período é constituído por uma oração ou várias orações, 2 ou mais. E ele pode ser simples
ou composto. Então, quando ele será simples? Perceba que ele será simples quando possuir uma oração. Quando ele tiver duas ou mais orações, certo? Ele será um período composto. Então, você tem que guardar isso aqui. Olha só, período simples, eu tenho apenas uma oração no período. Composto, eu terei duas ou mais orações, certo? Então, observe que nós vamos ter duas ou mais orações aqui, só consertando aqui rapidinho. Pronto, agora temos um plural aqui, duas ou mais orações. Ok, gente? Então, vamos entender melhor? Vamos pegar exemplos, colocando aí para vocês os nossos exemplos. Olha só, período simples. Estamos felizes com os resultados. Observem aqui, gente, estamos felizes com o resultado. Neste nosso primeiro exemplo, quantas orações eu tenho? Para saber a quantidade de orações, eu tenho que contar a quantidade de verbo. Verbo estar, estamos, olha só, um verbo. Tem outro? Não. Então, percebam que aqui eu tenho um exemplo de um período simples. Lembrem sempre, o período começa com letra maiúscula e finaliza com ponto, certo? Então, estamos felizes com os resultados. Verbo estamos começou com letra maiúscula e ao final você observou depois da palavra resultados um ponto. Então, neste enunciado temos um período e perceba que o período é formado por uma oração porque tem um verbo. Ele cantou muito bem. Quantos verbos tenho? Olha só, cantar, cantou, um verbo, então tenho só um período simples, ok? Uma oração, um período simples. Vamos adiante? Exemplos de período composto. Olha só, Maria cantou, dançou e pulou na festa. Neste primeiro exemplo aqui, pessoal, Maria cantou, dançou e pulou na festa. Quantos verbos eu tenho? Contando, olha só, verbo cantar é o nosso primeiro verbo, dançou é o nosso segundo verbo e pulou é o nosso terceiro verbo. 3 verbos, certo, gente? Então, isso mostra pra gente que eu tenho 3 orações. Como eu tenho 3 orações aí no enunciado, eu tenho um período composto. Outro exemplo, Maria disse que irá à festa, porém não especificou o dia. Observem, Maria disse, verbo, dizer, primeira oração, certo? Maria disse. Que irá à festa, olha só, verbo ir, segunda oração aqui, neste enunciado, ok? Já temos 2 orações. Há outro verbo, outra oração? Sim. Não especificou o dia. Olha só, a nossa terceira oração. Então, perceba que este período é formado por 3 orações, ok? Então, eu tenho um período composto. Certo, gente? Então, temos que lembrar sempre frase, oração e período são enunciados que nós utilizamos para construir os nossos textos, certo? Então, percebam que utilizar, conhecer é importante porque isso vai ajudar a gente a estruturar bem, a escrever bons textos. Lembrando que a frase é todo enunciado que possui sentido completo, ok? E ela pode ser classificada de acordo com a sua ideia que quer transmitir, certo? Se está expressando ordem, frase imperativa. Se está expressando um desejo, frase optativa. Se está fazendo uma pergunta, um questionamento, frase interrogativa, certo? Temos as frases declarativas também, que você tem a evidência de um fato, ok? De acordo com a ideia, você vai classificar essas frases, ok? Se está expressando um sentimento, uma emoção, frases exclamativas. E a gente viu as características de cada uma, ok? Com relação à sua estrutura, as frases podem ser classificadas em nominais ou verbais. Frase nominal não tem verbo, é somente palavras, nomes. Frases verbais possuem verbo, ok?
E percebo que todo enunciado que possui verbo é uma oração. Então, a oração é um enunciado que possui verbo, certo? E percebo que dependendo da quantidade de verbos que eu tiver no enunciado, eu vou ter a quantidade de orações relacionadas a esse quantitativo de verbo. Então, se eu tenho um verbo, uma oração. 2 verbos, 2 orações. 3 ou mais, então eu vou ter 3 ou várias orações. Não há um limite, certo, para a quantidade de orações em um enunciado, ok? E esse conjunto de orações, certo, é exatamente o que nós chamamos de período. Período é um conjunto de oração. Então, no período você pode ter uma oração e quando tiver uma oração, ele será chamado de período simples. Quando eu tiver 2 ou mais orações, vamos chamá-los de período composto. Tá bom, gente? Então, essa foi a nossa revisão. A sua aula continua no próximo vídeo.